Olhamos para o céu noturno e vemos apenas caos, rocha e vazio. Mas e se cada planeta, órbita e alinhamento fizesse parte de uma coreografia perfeita? O plano divino para o nosso sistema solar convida você a olhar além da ciência convencional. Esta obra revela a arquitetura sagrada que molda a nossa vizinhança cósmica, da precisão matemática da Terra à função espiritual dos gigantes gasosos. Cada detalhe cumpre um propósito maior. Prepare-se para uma jornada de descoberta. Você entenderá que o universo não é um acidente físico. Ele é uma obra-prima desenhada com intenção, inteligência e amor. Esse é o conteúdo que você vai ouvir agora no canal Audiolivro de Melo, uma viagem pelo nosso sistema solar. Inscreva-se, ajude a compartilhar o canal, participe. Todos os dias novos conteúdos em capítulos para você ouvir. Obrigado. O cosmo não está apenas acima de nós, ele conversa conosco. O plano divino para o nosso sistema solar. Prefácio. Os belíssimos ensinamentos deste livro foram transmitidos à nossa querida Geraldine Innocent no verão de 1956 pelo grande ser que se chama Maha Chohan. No ano de 1964, Maha Chohan foi ascensionado à categoria de Espírito Santo Cósmico. Este livro foi editado com o amor e luz das ascensionadas legiões de luz para auxiliar a todos os humanos nesta época de crise planetária, mas especialmente auxiliar aos discípulos sinceros da Ponte para a Liberdade e todos os trilhos da luz, a fim de dar-lhes estímulo, firmeza e equilíbrio. O grande Maha Chohan disse: de acordo com vossa fé nos auxiliares das ascensionadas legiões de luz e de acordo com a perseverança dos discípulos e de toda a humanidade na irradiação da energia, a presente mudança planetária passará pela Terra e por sua humanidade sem causar mudanças ou transtornos em excesso. Nós oferecemos este livro da iluminação à vitória e elevação de toda a vida em direção ao alto, à grande luz divina que nunca falha. Agradecemos a nossa querida Geraldine Innocent, que hoje se chama Lady Miriam, por todo o seu trabalho e pelo auxílio que prestou a todos com a bênção e ajuda à vida em geral. Queira ela estar sempre em volta com nossas vibrações de amor e agradecimento. Capítulo 1. O Mandamento do Momento. Após um longo período de trevas, a Terra e sua humanidade se encontram no limiar da luz que nunca mais voltará a diminuir, porém irá crescendo até se transformar no dia cósmico da eternidade. Estes gigantescos planos para a Terra e sua humanidade tornar-se-ão uma total e completa revelação. De acordo com a grande lei cósmica, os sóis do sistema solar deverão retornar ao grande Sol central da Via Láctea, galáxia. Por isso, cada Sol começa a regular a sua força centrípeta pela rotação do sistema que determina cada planeta. O eixo da Terra encontra-se inclinado há muitos éons. A Terra já está sentindo as influências das forças magnéticas do coração de Hélios e Vesta, centro do Sol, e gradualmente o eixo da mesma se ergue cautelosamente e amorosamente. Isto se está realizando de modo que a grande capa polar não mude repentinamente. Do contrário, poderia haver uma catástrofe na superfície da Terra. Cada um dos 7 planetas do nosso Sol físico deve elevar sua taxa vibratória para entrar na rota dos planetas que estão adiantando-se e procurando ali manter-se. Grandes seres foram escolhidos para essa tarefa da elevação da taxa vibratória dos planetas. A responsabilidade da Terra pertence a nós. Portanto, devemos preparar a humanidade do nosso planeta. Devemos esclarecer a humanidade, a todos. Os demais planetas do nosso sistema solar já estão prontos, por meio de seus apelos, e o cosmos está à espera da Terra. Quase já podemos ouvir o avante da humanidade. Ajudai-nos para que o dia logo desponte. O novo dia desponta. A pressão,
O jato da força de luz é no momento tão intensa que engloba todas as hierarquias dos grandes diretores divinos do mundo. A crítica cede ao amor, a condenação ao louvor, o dogma à tolerância, o despotismo à humildade. Os lobos habitarão com os cordeiros e as panteras dormirão ao lado dos carneiros. Novos caminhos se abrem, não para substituir os atuais, senão para os realçar. Mãos auxiliadoras oferecem sua colaboração em toda parte. Amigos da grande fraternidade branca apresentam-se em todos os lugares. Ninguém pode sustar a fonte do grande poder do Cristo cósmico e as forças vivas do caudal divino desta época. Quem, por infelicidade, experimentasse deter essa energia da nova aurora, não chegaria à meta. Com todos os seus grandes direitos, ainda não era possível dizer-se do grande diretor divino do mundo e de todos os seus auxiliares. Pelos frutos serão conhecidos, mas agora já se pode dizer que a seara está amadurecendo. Faz-se necessário a luz da Terra. Quando se observa o planeta Terra pelo lado interno, vêem-se gigantescas ondas de vibrações do reino físico. Donde procedem estas ondas? Elas procedem dos mundos astral e mental de todos os homens que já viveram na Terra, desde os primeiros retardatários que vieram à Lemúria. Quando os homens são levados da Terra por motivo da aparência que chamam morte, eles deixam para trás de si um rastro que vagueia no espaço. Assemelham-se a cascões de vibração negativa, são uma espécie de evaporação ou exalação. Estas radiações negativas transformam-se em más qualidades ou atributos como vaidade, presunção, ódio, ciúme, etc. Tais forças ou energias são reais e perfeitamente reconhecidas. Neste universo tudo existe através de vibrações. Vós dizeis, os semelhantes se atraem. Assim, toda vibração de ódio corre para o rio de ódio, toda vibração de ciúme na correnteza do ciúme, e todo mau pensamento e sentimento dilui-se na sua própria identificação da massa vibratória. Esta é, portanto, a atmosfera na qual nasce toda a alma terrena. Quando o conhecimento da protetora força do pilar de luz branca se instalar novamente na humanidade, então toda a força de vida poderá separar-se desta limitação. Mas quem ainda cultivar em pensamentos ou em sentimentos estas qualidades negativas, abrirá uma fenda no seu manto protetor de luz, nova onda da massa de más qualidades o invadirá, seja crítica, mexericos, julgamentos, depressão ou similares. Nós construímos um canal, uma condutibilidade perfeita ao reino da luz na consciência do não ascensionado. Este nosso auxílio só dá resultado na proporção da proteção que cada humano constrói sobre si mesmo e a faz perdurar enquanto se veste com o manto protetor ou se envolve no pilar de luz. Desta forma, ele repele essas tormentosas ondas que não mais poderão perturbar o seu ambiente de vida e inundar o seu serviço. É necessário permanecer atento, isolando-se de convivências prejudiciais da humanidade e de tudo que é mundano, para que não se parta o anel de proteção. Apelai muitas vezes por dia pela luz protetora. Certas inclinações poderão encontrar apoio em vós e inconscientemente provocar uma ruptura ou brecha em vosso manto de luz protetora. Esta luz é excepcionalmente importante para aqueles que se dedicam aos trabalhos espirituais, pois uma corrente é tão forte quanto é o mais fraco de seus elos. Não existem seres não ascensionados que não tenham ainda as suas fraquezas, são chamados calcanhares de Aquiles. Todas estas vibrações negativas em conjunto teriam levado a Terra a sucumbir. Ide, portanto, à vossa câmara secreta em vossos corações e pedi que desapareçam estas ondas vibratórias negativas em vós e em vosso redor. Então, não haverá mais em vós portas abertas para os maus sentimentos, desesperos, limitações,
e os intrusos encontrarão uma espécie bela e lisa em vossas irradiações, produzidas pelas novas instruções que recebeis. Estes conhecimentos devem penetrar bem fundo em vossas consciências e então, com auxílio de Deus, será uma realização e para a humanidade que ainda está por vir à Terra o signo da verdade. Apelo à proteção da luz. Bem-amada presença divina, eu sou em mim e bem-amado Mahachohan. Envolvei-me no meu brilhante manto de luz branca, selai-me no meu chamejante anel de proteção que me torna invencível e invulnerável a tudo o que é humano em mim e em torno de mim e a tudo que é piruetado contra mim agora e para sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Capítulo 2. Aspiração divina. O grande Sol central, situado no centro da Via Láctea, galáxia à qual pertencemos, terminou a sua fase de expiração do gigantesco ritmo da criação cósmica. Os grandes pais solares de nossa galáxia, Alfa e Ômega, têm em seu percurso pelo cosmos seres celestiais com um desenvolvimento espiritual e a magnitude incomensuráveis o que aos olhos dos homens é inconcebível. Destes sábios e iniciados grandes seres cósmicos, foram escolhidos 7 pares de 7 seres divinos para a iniciação do Sol. Nesta gloriosa cerimônia cósmica, estes seres receberam coroas, mantos e cetros do grande Pai e Mãe Deus. Assim, eles foram enviados para criar com o próprio poder, pensamento e sentimento 7 sistemas planetários. Quando, então, os 7 sóis, com a ajuda dos Elohim, criaram os sistemas planetários, chamando e sustentando os seres que nele habitam e que lá devem desenvolver-se, oscilam para baixo e para cima, até que o primeiro Sol encontre o raio de ação cósmica do Sol central, isto é, o ponto mais extremo da fase de expiração. Então, foi conquistado o ponto de retorno. Os pais, o Sol central, chamam os sóis de volta a si no mesmo ritmo, juntamente com seus filhos planetários, ao coração pai e mãe. Ao que corresponde à nossa galáxia, chegamos à fase de aspiração ou inalação. A iniciação da Terra, todos os planetas desejam a realização do divino mandamento, isto é, que o Sol eleve e liberte o planeta e sua humanidade, a fim de que volte ao coração do lar da vida eterna. Descrição: Deus Pai. Para poder descrever a maravilha e esplendor de Deus como Pai e Mãe cósmico de nossa galáxia, seria necessário ter-se um voluntário muito maior em grandiosidade e mais extenso em beleza do que hoje possui a humanidade. Imaginem a beleza das belezas destes brilhantes e ofuscantes Deus Pais. Seus cabelos brilham como platina, a tez reluz como alabastro, e seus trajes reais são de um puríssimo branco brilhante. Todo o ser é corporificado por intensíssima luz de fogo, que só são suavizados ou diminuídos para que outros os possam ver, apreciar e sentir essa grandeza. Nós somos testemunhas e sabemos que de vez em quando um par de perfeitos seres eleitos é revestido com os poderes da criação de um sol. Ambos estão cientes do grande momento, pois o cetro do poder é posto nas mãos de cada iniciado. É o cetro que contém o núcleo da luz magnética, que mantém o Sol em seu lugar, na elipse do próprio sistema. Este cetro está ligado de uma forma misteriosa às batidas do coração de todo o caudal de vida, que nasce e amadurece em seu devido tempo. Este cetro traz em si a força magnética e mantém as almas na rota do Sol a que os planetas pertencem. Nosso próprio Sol é mantido em rota no movimento progressivo da vibração ondulante da galáxia a que pertence. O nosso Sol, Hélios e Vesta, quando mandou os Elohim criar e preparar os planetas, deu a cada um deles um cetro. Estes estão carregados de força pelo sistema cósmico. Enquanto houver vida em desenvolvimento, ficarão nas mãos do Senhor do mundo. Até a sua volta a Vênus,
Estava este cetro de força nas mãos de Sanat Kumara. Está agora entregue a Lord Gautama, o Buda. O cetro é conservado na câmara secreta de Shambhala a maior parte do ano e só é retirado para determinadas reuniões secretas. Os cetros que são usados pelas cabeças coroadas aqui na Terra são apenas simbólicos em comparação aos usados pelos todo-poderosos seres celestiais. A força magnética da corrente que circula na coluna vertebral do homem é uma figura do mesmo completo poder microcosmos. Suponhamos que desaparecesse da Terra este cetro cósmico, os corpos dos homens voariam pelo espaço e as almas que agora se encontram no reino da encarnação se perderiam no cosmos. A importância do papel que representa esta força magnética é sem dúvida evidente. O cetro do poder contém duas esferas cilíndricas. Elas representam os dois aspectos, o positivo e o negativo, da força de vida. Quando o cetro está sobre a pirâmide e se conserva em estado de repouso, então ele se encontra em equilíbrio. Uma extremidade do polo deste relevante cetro representa a gravidade, e isto é uma bênção para as almas que ainda estão em evolução. Mas quando, pelo esforço dos homens, o cetro se carrega na outra extremidade, portanto no polo oposto, então aquela vibração está em ascensão. As duas forças atuam sem cessar na espinha vertical dos homens. A curva descendente da energia eletrônica faz com que o homem seja ancorado na superfície da Terra, e pela força da poderosa corrente ascendente, podeis andar e estar de pé verticalmente, e não precisais rastejar no chão. Quando, ao subir, a força de vida se torna cada vez mais possante na curva ascendente, então é possível atingir a meta ou o cume. Enfim, é possível a ascensão, uma vez que as forças negativas da Terra não mais poderão deter essa onda de vida. Todos os que conseguirem conquistar o grau de domínio sobre a roda dos nascimentos e encarnações para nunca mais voltar, recebem estes cetros do poder das mãos dos mestres responsáveis. O poder do cetro atrai a onda ascendente em seu domínio e faz com que a força de vida seja libertada e separada da força negativa da Terra. Dois fenômenos vitais. Existem em tudo o que vive somente dois dinâmicos fenômenos vitais. Isto soa tão simples, no entanto, é tão cheio de mistério. Só existem o expirar e o aspirar. Uma das fases é a aspiração ou a magnetização do dom e as forças da presença divina. A segunda fase é expirar ou irradiar. Estes são os dois ritmos que se mudam ou se revezam no cosmos, no sistema solar, na Via Láctea, galáxia, no grande universo. Nós nos esforçamos aqui em dar uma visão do conjunto cósmico para que possais compreender em que lugar ou ponto está localizado o nosso sistema solar e nossa Via Láctea. Na inspiração ou exalação, na formação da criação, o Sol central de um sistema exala ou expira de sua própria aura os sóis. Cada Sol, por sua vez, expira de si os seus planetas, os que devem permanecer em seus sistemas solares. A exalação de uma divindade também é igualmente válida, tanto para uma galáxia como para outra, como para o próprio universo solar. No fim de um dia cósmico, o grande Sol central de um sistema avisa ou comunica a todos os sóis que chegou a hora do preparo da aspiração ou inalação, e isso acontece. Todos os sóis com seus respectivos planetas são aspirados, retornando ao coração do grande Sol central. A elevadíssima e digna Vesta, Deus Mãe do nosso sistema solar, o nosso Sol, declara isto da seguinte forma. Capítulo 3. A Via Láctea à qual pertence a Terra. Hélios e eu pertencíamos a uma galáxia muito maior do que aquela em que servimos hoje. Nós éramos um planeta nesta galáxia e o de número 4, assim como a Terra é o de número 4 na sua posição relativamente ao Sol.
No ápice de nossa galáxia, localizava-se um grande Sol central formado por dois possantes seres. Seus nomes, há muito, muito tempo, desapareceram da linguagem da Terra. Têm alguma semelhança com Elohai e Elohá. Eles indicam os dois aspectos, o masculino e o feminino de Elohim. Estes dois grandes Deus-sóis enviaram 12 possantes sóis na curva descendente da criação, e esses, ao descerem, enviaram por sua vez 12 grandes planetas na direção horizontal. Nosso sistema se compunha pelo grande Sol central e seus 12 sóis. Cada Sol tem 12 planetas em sua circunferência. Isto soma 1056 planetas, incluindo os sóis. O sistema ao qual pertence a Terra, portanto, o nosso Sol central, e donde descendeu o Sol central Alfa e Ômega, possui 49 planetas e 7 sóis, 1000 planetas a menos do que o sistema a que pertencem Eloai e Elohá. Deixai-me repetir. Este é o Sol central, da qual eu e Hélios viemos, e logo abaixo existiam mais 12 sóis. O quarto Sol, entre eles o Sol ao qual nós pertencemos, Alfa Ômega. Este Sol, por sua vez, enviou 12 planetas na direção horizontal. Hélios e eu éramos o quarto planeta deste Sol. Isto foi na exalação. Sóis nasciam e planetas se multiplicavam. Assim, foi a exalação da criação divina da galáxia do nosso sistema. Na aspiração ou inalação, o ponto ao qual vós estáis voltando para a galáxia, os sóis também já começaram as suas ascensões. O número 12 encaminha-se ao número 11, o número 11 ao lugar do número 10, e assim sucessivamente. Todos os planetas do sistema sobem ou ascendem ao grau planetário. Nós representamos o quarto planeta do quarto sistema solar, e naquela época Alfa e Ômega eram nosso Sol. Eles eram o quarto Sol do sistema, exatamente como Hélios e eu somos o quarto Sol do sistema agora. Naquela época todos os sóis de nosso sistema eram planetas. Alfa e Ômega foram, portanto, nosso Sol, e o primeiro planeta que deles nasceu foi Osíris e Ísis. O segundo foi Apolo e Diana, e o terceiro foi Krishna e Sofia, e o quarto fomos nós mesmos. No primeiro passo para a aspiração ou inalação, Osíris voltou ao coração de Alfa e Ômega, e cada planeta procurou aproximar-se mais do Sol. Assim passamos ao terceiro lugar do sistema. Na próxima fase passamos ao segundo lugar e depois ao primeiro. Por fim, fomos englobados na presença de Alfa e Ômega. Estes, por sua vez, consumaram sua presença no Sol central Elohai e Eloá. Corpo causal em volta do Sol. Uma pergunta paira no ar. O que realmente acontece a um Sol quando ele nasce do grande Sol central? Em volta do Sol, ou do Sol central, acha-se um corpo causal semelhante ao que vê na estampa da Santíssima Trindade. Em volta do Sol central, assim como também nos sóis menores, encontra-se uma cintura eletrônica. Ela se compõe de círculos tanto quanto são os círculos do esquema planetário. Todos os planetas que pertencem à mesma galáxia, inclusive Hélios e eu, Vesta falando, temos 12 círculos, como comprovante do sistema ao qual nós pertencemos. Voltamos então ao coração de Alfa e Ômega. Estes subiram para o terceiro lugar, depois passaram ao segundo e, por fim, ao primeiro lugar, o Sol central, e, ao final, integrando-se no coração de Elohai e Eloá, o Sol central de nossa galáxia. Nós não nos desintegramos simplesmente. Isto é algo pelo qual nossos discípulos poderiam temer, chegar ao nada no ato da absorção, mas isto não é verdade, e é tão sem significado como para você chegar a nada por ocasião da vossa ascensão, ao serem absorvidos pela vossa própria presença divina. Este grande corpo causal em volta do Sol, tanto faz ser o Sol de nosso sistema ou de Alfa e Ômega,
é de uma circunferência incomensurável. Neles estão os gloriosos tempos da luz. Quando os deuses solares retornam de suas cinturas eletrônicas com todos os planetas cósmicos, os seres da inteligência estão unidos, então conseguem um espaço ao lado da cintura eletrônica do Sol e permanecem ali como seres conscientes de inteligência. Da mesma forma, quando em nossa aura todos os seres elevados de inteligências cósmicas vêm de Mercúrio, eles permanecem no templo de Mercúrio em nossa aura. Ao voltarmos com Alfa e Ômega ao coração do Sol central do nosso sistema, no coração de Eloá e Elohá, nós tínhamos a escolha. Poderíamos ou não continuar na alegria de permanecer na maravilhosa cintura eletrônica. Alfa e Ômega, assim como os outros sóis, 7 dos 12, pleiteavam em criar uma nova galáxia. Por isso, a galáxia a que vós pertenceis e a que nós servimos como vosso Sol é menor, pois 5 sóis do sistema primitivo não quiseram tornar-se um grande Sol central e de si mesmos criar um universo. Alfa e Ômega, entre os 7 sóis, foram os que desejaram ser um Sol central, e os 7 que agora servem de Sol foram os seus planetas, quando Alfa e Ômega eram o Sol do sistema passado. Portanto, ao Sol central de Alfa e Ômega, Osíris e Ísis vem a ser o primeiro dos sóis, o segundo, Apolo e Diana, o terceiro, Krishna e Sofia, o quarto, Hélios e eu, Vesta. Segue-se o quinto, Hércules e Amazon, o sexto, Auréola e Aura, o sétimo, Aurora e Luz. Hélios e eu somos o quarto sol do grande Sol central, que se chama Alfa e Ômega. Parece ser difícil de se compreender. Tudo neste universo é uma sequência de experiências. Primeiro somos um regente planetário do Logos, depois adquirimos a possibilidade de ser um Logos solar. Quando esta sequência termina, por ocasião da aspiração ou inalação de Alfa e Ômega, retornam em primeiro lugar o Sol central ao coração de Alfa e Ômega, o Sol Osíris e Ísis. Quando todos os sóis já se acham recolhidos no coração do grande Sol central, só então é que vamos resolver ou decidir sobre a próxima galáxia, qual deve ser a circunferência, quer dizer, se Hélios e eu queremos experimentar em nos tornar um Sol central, ou se preferimos permanecer no coração de Alfa e Ômega e de lá liberar ou irradiar as nossas forças. Nossa antiga galáxia, que tinha em sua circunferência 1056 planetas e sóis, foi uma insignificante galáxia. Existem algumas que possuem milhares de planetas e sóis. Sim, o vosso falecido professor Einstein seria capaz de lhes explicar esta grandeza. Deixai-me repetir, um dos 12 sóis da galáxia foi Alfa e Ômega. Eles foram convidados a formar um Sol central. Igualmente, os outros sóis também foram convidados para idêntico trabalho. Desta forma, existem agora na galáxia atual 7 sóis centrais e não 12. Os sóis, que no sistema solar se movimentam verticalmente, encontravam-se no horizontal de Alfa e Ômega, quando estes eram sóis. Abaixo de mim e de Hélios existe um Sol muito mais forte, Hércules e Amazon. Seguem outros sóis menos fortes, Auréola e Áurea. O último Sol é Aurora e Luz. Este será, portanto, o último a ingressar no coração de Alfa e Ômega, e só então efetuaremos um conselho cósmico para decidir se vamos, em união com os outros planetas de nosso sistema, criar um novo sistema. Sobre nós estão localizados Krishna e Sofia com seus 7 planetas. O primeiro planeta a partir de Lumina, o segundo é Mazda, o terceiro chama-se Bela e o quarto é Vênus. Em nosso sistema somos Hélio e Vesta, o Sol. O primeiro planeta a sair será Mercúrio, o segundo Aquário, o terceiro será Urano, que fica logo abaixo de Bela, e o quarto será a Terra, que está localizado diretamente abaixo de Vênus.
Na aspiração ou inalação, o primeiro movimento cósmico desloca-se horizontalmente à esquerda e vai avançando para a frente, de modo que a Terra entre na trilha de Urano. Esta toma posição no lugar de Aquário, que passa ao lugar de Mercúrio, e finalmente Mercúrio funde-se em nós, Hélios e Vesta. O sistema acima de nós movimenta-se da mesma forma. Vênus desloca-se lateralmente na trilha de Bela e depois, acima dos outros planetas, na direção do Sol Krishna e Sofia. Vênus e a Terra acompanhar-se-ão como agora, e Vênus continuará distante da Terra, pois os dois planetas entrarão numa planície. Meus amados, eu agradeço vossa grande compreensão. Gostaria que todos vós soubesseis de tudo isto que eu relatei. Vou preservar-vos de que não se espalhem inquietações. Os grandes seres também não desejam isto quando vos pedem para os ajudarem na elevação vibratória da Terra. Capítulo 4. A vida no planeta Urano. A querida Vesta explicou-vos que o nosso sistema tem 7 sóis e 49 planetas. Distinguimos 2 movimentos, o transitivo ao interior, ou o movimento horizontal dos planetas, e o movimento ascendente do momento cósmico de todo o esquema planetário. Vossa Terra é o 4º planeta, o amado Urano, o 3º, o querido Aquário, o 2º, Mercúrio, o mais próximo do Sol, é o 1º, e todos eles pertencem ao Sol, Hélios e Vesta. A Terra aproximar-se-á horizontalmente da trilha de Urano, este mudar-se-á para a trilha de Aquário, que então ocupará o lugar de Mercúrio, e esse retornará ao centro do coração de Hélios e Vesta, o nosso Sol. Na hora do grande impulso, o conjunto do sistema planetário elevar-se-á a um degrau. O planeta Urano. Os habitantes do planeta Urano são pessoas de alto desenvolvimento espiritual. Lá não existem misérias, doenças, morte nem dissolução. A maior parte das pessoas são de estatura elevada e alcançam mais de 2 metros de altura. Seus cabelos são louros, dourados, possuem olhos azuis. Suas atenções estão especialmente voltadas na direção do desenvolvimento da nova era. Por isso, as pesquisas e entusiasmo sobre Urano não são causais. Do grande Urano vieram os auxiliares, que desejam ajudar a todos neste período de transição. Pelas irradiações de suas presenças, produziram-se as jazidas de Urano. Isto foi um presente de Urano à Terra. Desde há muitos séculos, vêm à Terra os uranianos. Nos últimos tempos, aumentou consideravelmente o seu número. Nenhum deles revela a sua procedência, onde se encontram os seus templos e o que fazem aqui na Terra. Já ouvistes falar na era de Aquário? Os homens de Urano preparam-se para ocupar o lugar da trilha de Aquário e na direção obíqua, seguindo após a horizontal. A Terra mudar-se-á para o lugar de Urano e procura desde já estar preparada para, na próxima onda cósmica, seguir o caminho de Aquário. Todos estes fatos foram trazidos à Terra por seres de outros planetas. Existem na Terra pessoas de Urano, Aquário e também de Mercúrio, e cada qual traz certas lembranças de seus lares planetários. Os que descendem de Aquário trouxeram lembranças das eras passadas daquele planeta, o homem do jarro d'água. Inicialmente, ireis viver a época de Urano, quando a Terra já houver conquistado a maravilhosa perfeição que atualmente reina em Urano. A forma como o sistema solar é apresentado pelos astrônomos de hoje não corresponde à realidade. De fato, uma galáxia movimenta-se ininterruptamente no sentido de uma espiral. Os astrônomos registram nossas estrelas, mas falta-lhes a verdadeira interpretação. Eles somam estrelas que pertencem a outros sistemas e até a outras galáxias. O campo de pesquisa dos astrônomos também será modificado no futuro, se bem que talvez não na época atual. Eram pessoas de Urano aqueles que na Terra foram designados com o nome de Amazonas, belíssimas mulheres de cabelos de ouro,
Muitos entre os uranenses, em suas várias incorporações terrestres, adotaram corpos menores por motivo da sabedoria cósmica, para não chamar muita atenção. Um uranense com a sua estatura normal, de sua procedência planetária, sobressairia consideravelmente entre os homens da Terra. Portanto, os seres de Urano que permaneceram mais tempo aqui na Terra reduziram as suas estaturas até a proporção natural dos humanos terrestres. No planeta Urano, o ponto central da organização planetária é formado pelas legiões espirituais dos sacerdotes. Eles são altamente reconhecidos e dominam não só o continente principal, onde se encontram os principais templos, como também os outros continentes planetários. A humanidade de Urano reconhece como sem limites a majestade divina dessas legiões de sacerdotes espirituais. Os uranenses são esbeltos em suas elevadas estaturas e muito bonitos. Uma criança de 3 anos alcança a altura de 1,30 m. Desde tenra idade, são instruídos sobre a lei e sobre os apelos e radiações, assim como o domínio da precipitação, levitação e eterização, criar-se do todo, elevar-se no todo, dissolver-se no todo. Os ascensionados mestres e os seres cósmicos andam e falam com eles assim como vós andais e conviveis com os vossos semelhantes. Não há véu de ilusão, maia e nenhuma criação humana neste planeta. É altamente maravilhoso apreciar até que grau de evolução pode alguém desenvolver quando não há obstáculos à expansão da imortalidade, da chama divina no coração, da realização do plano divino. Todos os edifícios são de medidas enormes. Como os uranianos sabem usar a lei da levitação, não necessitam de máquinas, não existem quaisquer ruídos de motor ou outros semelhantes. Tudo se cria ou se produz através da lei e auxílio da aplicação da força do pensamento, e as cores se produzem através da sensação. Agora vamos apreciar como um cidadão uraniano comum, sua esposa e 3 filhos constroem uma linda casa. O chefe da família não é um ascensionado. Com a força do pensamento, ele recobra um projeto diretamente da luz universal. As construções predominam sempre no estilo de colunas, uma vez que a atmosfera é perfeita e a umidade não cai de cima como a chuva. A terra, o chão de Urano, é de um verde lindíssimo e não da coloração marrom como a vossa terra. Desta matéria porosa surge a umidade e enche os lagos, rios e fontes de acordo com a necessidade. Da sua própria força, vontade e visualização, o uraniano constrói a sua bela casa. Primeiramente dirige toda a sua atenção ao seu Deus, Eu Sou, talvez também ao mestre de sua estrela Urano, pois o mestre está bem a par das leis da arquitetura, assim como Serapis Bey é o mestre da arquitetura, beleza, arte, etc. da Terra. O uraniano, com sua força de pensamento, faz um modelo da mesma força como as mulheres fazem e cortam um modelo para seus vestidos. As casas, em geral, não têm telhado, portanto pode-se apreciar o céu. Quando, por acaso, erguem uma cobertura, esta serve exclusivamente para embelezar e não como proteção contra os elementos. Enquanto o uraniano, com o seu pensamento, recorda o plano da matéria universal e vai dando a conhecer aos filhos e à esposa o seu plano para eventuais modificações e apreciação, pois esposa e filhos talvez desejem algo diferente. Assim, com o poder do pensamento, o pai faz a modificação desejada. Segue uma coisa linda. Toda a família trabalha em conjunto e pintam a casa com cores alegres. Mas como? Com quê? Com a sensação. Uma vez a casa construída, eles combinam as cores e cada um recebe determinada parte para lhe dar a pintura. As crianças também tomam parte nesta tarefa. Se o pai, por exemplo, tomou a si o encargo da cor azul, ele extrai de si, da chama de seu coração, o elemento necessário ou força concentrada que produz a cor azul em volta de si.
Esta força azul ecoa dele e cobre diretamente as colunas, o teto, paredes ou assoalhos, enfim, toda a superfície que deve ser azul. Então, ele cessa a tarefa. Não segue simplesmente pintando azul aquilo que deve ser amarelo. Lá reina realmente maravilhoso e grande entendimento. Aquele que deve executar o amarelo pinta o material correspondente e suspende o trabalho. O próximo aplica o verde. Fazem tudo pela sensação e podem executar suas tarefas rapidamente ou de acordo com os seus desejos e dar-lhes mais tempo. Ora desejam construir um solar para existir 100 anos, ora uma casa de veraneio em local afastado da cidade, a qual, no fim do verão, costumam desintegrar pelo poder da eterização, desintegração. Estas são as tarefas menores. Tratando-se de erguer um grande templo, somente a legião dos sacerdotes poderá fazê-lo. Aqueles que devem construí-lo serão avisados e logo darão início à obra, assim que a legião dos sacerdotes aprovar os planos para construir um novo e majestoso templo. Os encarregados extraem do universo o desenho e projeto de um antigo templo a ser imitado e o executam em determinado ponto cósmico de Urano. Aqueles que vão construí-lo serão avisados e logo começarão a obra. Templos existem que foram construídos há muitos séculos. Aqui e ali, em outras épocas, edificaram-se templos menores nos continentes do planeta para abençoar todas as ondas de vida. A terra e as águas de Urano são verdes, isto é, a água assemelha-se à água marinha. O verde dos campos é mais claro do que o vosso planeta. Tudo é mais verdejante, mas com diversas tonalidades de verde. E isto depende da aura daqueles que moram numa determinada comunidade, zona ou região. Os devas dos continentes também influenciam no conjunto de formas e cores dos mesmos. A grande veladora silenciosa guia e protege toda a aura na atmosfera uraniana. Sob a atração reinante entre Urano e a Terra, é importante lembrar-se que o próximo passo destinado à Terra será a direção horizontal, para ocupar o lugar de Urano. Quando, após chegar o movimento vertical, a Terra subirá rumo a Vênus, a um sistema planetário que está localizado acima do nosso. Destas duas estrelas de Urano e de Vênus, vieram e vivem atualmente na Terra muitas pessoas. Aqui ficam algumas sugestões destinadas a preparar-vos para a próxima iniciação cósmica. Como vós estáis determinados a entrar no rumo dos planetas, onde tereis de criar por meio do pensamento, pintar e efetivar por meio de sensação, podereis, desde já, começar a obra aqui na Terra. Capítulo 5. Planeta Aquário. Observando do ponto do coração de Hélios e Vesta, seguem em sequência os planetas Mercúrio, Aquário, Urano e, por fim, a Terra. Vós sois habitantes da mesma. É, portanto, objetivo de vosso ser elevar a taxa vibratória na evolução da Terra. Quando Mercúrio retornar ao Sol, os terráqueos estarão prontos para ingressar no rumo de Urano. Este passará ao lugar de Aquário, que, por sua vez, irá para o de Mercúrio. Todos estes movimentos farão com que os planetas se aproximem do Sol, Hélio e Vesta. Quando Mercúrio for recolhido ao coração do Sol, Hélios e Vesta, Aquário será o próximo a ingressar. Urano é um planeta muito grande e lá se desenvolve um número gigantesco de seres. Porém, Aquário é um planeta pequeno. Observando através do espaço cósmico, ele é de uma maravilhosa cor azul, como mistura de água marinha e turquesa, das mais belas entre pedras preciosas escolhidas. Tudo em Aquário é delicado, nobre, angélico, não só no tipo de seres, mas nas artes, nas flores, em toda a natureza até no verde. Os humanos também possuem formas finas e suaves, são mais elegantes de corpo e belos de rosto, têm os pés e as mãos delicadas e os cabelos dourados como os uranianos. Os aquarianos conquistaram uma enorme mestria sobre a imortalidade das 3 chamas do coração de Deus, ao ponto de se tornarem transparentes
Eles cintilam em luzes brilhantes, irradiando-se da cintura para cima. Lá todas as pessoas ostentam uma coroa natural de luz dos 7 raios de Elohim. Suas pedras preciosas são do fogo precipitado. Tudo em Aquário se realiza na mais apurada beleza e na maior delicadeza. Nos trajes das senhoras predomina o estilo da antiga Grécia. As crianças são muito graciosas, têm quase a aparência de elfos, assim como vós aí na terra os imaginais. O andar do aquariano é muito leve, porque o próprio corpo é luminoso. Não deixam pegadas sobre o chão por onde passam neste maravilhoso país. Cresce sobre o solo uma cobertura da cor dos aquarianos que se assemelha à vossa grama. Existem maravilhosas montanhas de cores variadas. Já são vossas conhecidas as várias tonalidades das cores rosa, dourado e violeta dos cumes de vossas montanhas. Mas as montanhas em Aquário resplandecem em cores maravilhosas, desde o sopé até o cume. Com a mesma facilidade dos mestres, os humanos levitam no ar. Existem lindíssimos pagodes altamente localizados e de delicadas construções aos quais, ao olhar do homem da terra, seriam inacessíveis. Contam-se 7 continentes em Aquário. Aliás, 7 continentes existem em todos os planetas que pertencem ao Sol Hélios e Vesta. Nos sistemas superiores a que pertencem Alfa e Ômega, existem 12 continentes em cada planeta. Em todas as esferas da natureza, reina grande plano de ação e simetria. Como na atmosfera de Aquário não há dissonância devido à luminosidade de cada indivíduo, a música das esferas é audível a cada ser aquariano. Os habitantes passam pelo ciclo de 14.000 anos, desde o momento em que suas almas nascem até o momento de sua ascensão. A denominada morte é desconhecida. Como não há decadência, no final de um ciclo de vida, alguns vivem 1.000 ou até 1.200 anos. As pessoas encaminham-se para o fogo concentrado de eterização que permanece aceso no templo de suas cidades. Existem templos em Aquário que se assemelham aos vossos crematórios, não só em cada continente, porém em cada local, e lá lhes dão o nome de realização. Depois de cumprido o tempo de vida do indivíduo, ele entra neste templo, acompanhado carinhosamente pela família. Começa então maravilhosa cerimônia acompanhada por uma belíssima música, ocasião em que o indivíduo penetra na chama, desaparecendo na luz. Com o pleno conhecimento do reino interno, entrega o corpo por um tempo determinado. Muitas vezes ele retorna para ter contato, por meio da sensação, com alguns familiares. Como nas vidas quase todos são entes queridos, mesmo quando ele se encontra desencarnado 200 ou 300 anos, seus parentes ainda estão lá à espera de sua volta. Nascimento em Aquário sucede-se quando os pais escolhidos enviam raios de luz. Se o recém-nascido não quer passar pelo período de criança, pois já se encontra no domínio perfeito de sua capacidade, projeta-se e usa sua levíssima roupagem. Não se pode dar o nome de roupagem carnal. Ao contrário, assemelha-se muito mais ao reino em que ele vive. Muitas vezes, o novo ser continua seus estudos e pesquisas, e principalmente aqueles que mais lhe interessavam ao deixar o corpo na última encarnação. Antes de ele entrar no templo da realização, ficará assentado com seus familiares e amigos, guardarem seus papéis e desenhos de suas pesquisas e estudos. Geralmente, os papéis são colocados em belas urnas de ouro e anotado o seu nome, bem como sua provável volta em próxima aparição no corpo de luz. Esta sequência de ininterrupta consciência do ser torna tudo mais fácil para cada um que vive em Aquário. Ao renascer, haverá uma cerimônia no templo da eventualidade ou oportunidade. É o nome que se dá ao recinto que serve a esta finalidade. Os pais vão ao templo acompanhados de amigos e parentes. Assim que o casal atraia das alturas os raios de luz, forma-se o núcleo do coração do indivíduo recém-chegado e sua presença penetra em seu núcleo. Não existe nenhum véu.
A presença penetra na chama, semelhante à dissolução. Logo após, os pais unem este coração flamejante ao corpo físico. Isto é uma questão de 10 minutos até que a criança saúda os pais com palmas, batendo as mãozinhas, ou usa uma outra forma de reconhecimento e com alegria cumprimenta os amigos. Segue-se algum tempo para nova adaptação ao planeta. Então, o novo aquariano pode andar, tomar posse novamente de seus tesouros e continuar seu trabalho e pesquisa à luz. Este planeta é muito lindo. Os aquarianos que vieram à Terra são fáceis de serem reconhecidos pela grande delicadeza de suas formas. São sempre pessoas de muita elegância, quase etéricos com grande desenvolvimento e receptibilidade espiritual. Nesta época, o planeta Aquário e sua população aspiram e desejam, tão depressa quanto possível, ingressar no círculo flamejante de Mercúrio, uma vez que já soou a grande hora cósmica. Os mercurianos apresentam outra taxa ou gama de vibração de emanação de vida. São fortemente carregados do fogo e força da criação. Quando vós dirigis o pensamento ao nosso grande ser bem-amado mestre El Moria, é que um mercuriano talvez possais ter alguma ideia do que seja a notável evolução daquele planeta. É sempre uma importante iniciação quando os aquarianos fazem intensos preparativos para os seus povos entrarem no rumo dos homens de fogo de Mercúrio. Muitos mercurianos vivem no planeta Aquário para os auxiliar nesta transcendental tarefa. Isto é uma pequena vista aérea da vida do planeta Aquário. Eu gostaria que procurasseis familiarizar-vos cada vez mais com os planetas do sistema ao qual pertenceis e servis. Assim podereis em plena consciência ir daqui até lá e de lá para cá, visitar os povos de lá, assim como convidá-los a visitar-vos. Quando aqui em vosso mundo profano encontrardes tipos diversos de emanações de vidas ou seres encarnados, podereis facilmente distinguir de onde vieram e melhor compreendê-los. Sabereis então diferenciar os uranianos dos homens de fogo dos mercurianos. É para vós mais interessante de muita valia pôr em prova e saber usar essas vossas forças no campo da comparação e na possibilidade de reconhecimento, e como agora já conheceis várias peculiaridades de suas maneiras de atuar, é mais fácil para vós viver em harmonia com eles. Capítulo 6. O planeta Mercúrio. Queridos amigos, vós visitastes Urano, onde a frequência é muito mais rápida do que a Terra, onde os homens e as mulheres são bem mais elegantes e mais fortes, onde a força e poder são as especialidades da vida. Também visitastes Aquário, onde a frequência é ainda mais elevada, por estar mais próximo do Sol, onde o desenvolvimento da humanidade avança mais depressa. Viste suas nobres e delicadas formas humanas, suas moradias e seus templos tão claros e agradáveis. Visitaremos agora Mercúrio, que está localizado ainda mais perto do Sol. Este será o primeiro planeta a ingressar no Sol de Hélios e Vesta, no primeiro passo cósmico, quando, por ocasião de sua aspiração, os deuses solares recolherem os planetas do nosso sistema em Alfa e Ômega. Cada planeta de nosso sistema solar vibra em número de frequência diferente. Há centenas de anos, o nosso bem-amado Kutume, na época em que ele era Pitágoras, nos esclareceu sobre isto. Cada planeta tem a sua própria frequência e sua própria música, isto é, a nota fundamental quando evoluciona em volta da Terra. Cada frequência contribui para a música das estrelas. O tom, a nota tônica da Terra desceu, está desafinado, há desarmonia na esfera. Por este motivo, a Terra foi envolvida com uma cinta especial de luz protetora, de modo que a dissonância não penetre em todo o sistema planetário. A música sobre Urano é forte e cheia de vigor e poder, algo como a vossa Marselhesa, ou como Pomp and Circumstance, cheia de fé, alegre, vibrante e vitoriosa.
Delicada e suave soa a música sobre Aquário e eleva-se ao Sol. Agora que chegamos à frequência de Mercúrio, ele é chamado o planeta do fogo. Por quê? Porque a frequência de seus corpos é tão rápida que se assemelha a uma bola de fogo. Cada insignificante substância de elétron, como é chamado aí em vossa terra, não contém sequer o mínimo vestígio de impureza ou dissonância. A terra de lá tem a cor do ouro derretido, os lagos brilham como cristais e cintilam ou irradiam luzes. A atmosfera em Mercúrio é semelhante a uma estrela autorrealizada. É azul, de um azul muito mais profundo do que a atmosfera da Terra. Ela guarda ou recolhe os raios de Hércules, de Lorde Miguel Arcanjo e do abençoado Elmória. O povo de Mercúrio é veloz. A frequência de sua terra, de sua atmosfera, o ar que respiram, a puríssima energia de seus gigantescos mares e oceanos, tudo coopera para acelerar sua vibração individual à sua elevação ao topo. A luz eletrônica de que é composto o corpo atômico dos mercurianos circula tão depressa que não há na Terra numeração ou algo parecido que possa dar uma ideia do que seja esta altíssima vibração. O átomo circula com tanta velocidade sobre o seu núcleo, ao ponto de os corpos dos mercurianos agirem como bolas de luz. Os seres em Mercúrio não só se movimentam em seu próprio planeta com a rigidez da luz, mas também fazem trabalhos, servem como mensageiros, viajando em todos os planetas do sistema. Bem no começo, quando Mercúrio foi construído e a veladora silenciosa trazia o projeto de contemplação da obra, os elementos participantes e os manus vieram com as suas chispas divinas. Então os mercurianos se ofereceram à veladora silenciosa e aos grandes seres solares para servirem como mensageiros entre Aquário, Urano, Terra e ainda entre os planetas Paz, Tristeza e Pureza, viajando tanto abaixo deles como acima dos sóis e estrelas. Mercúrio é o mensageiro dos deuses. Uma estatura ainda é conservada na antiga Grécia. Desde o movimento de cada individualização, todas as emanações de vida em Mercúrio converteram-se em adultos em plena flor, assim como vós costumais dizer, e na Terra se considera a idade de 18 anos. Em sua corporificação não há perda de consciência. Isto não existe. O domínio dos corpos e dos sentidos, falar e ver, andar e pensar, não é necessário aprender. O mercuriano nasce com o pleno poder das faculdades ou capacidade, sem interrupção ou falhas de memória sobre o que ele em épocas passadas fez ou praticou. Assim também são dotados os aquarianos. Um nascimento executa-se desta maneira. Dois mercurianos adultos desejam trabalhar juntos, conscientemente, e dar a um concidadão a oportunidade de realizar-se na roda ou rodas das evoluções. Este mercuriano deixará por algum tempo a esfera de Mercúrio, não com a passagem que vocês dominam morte, mas em plena consciência daquilo que ocorreu. Quando estes amadurecidos homens e mulheres querem tornar-se pais, vão a um lindíssimo templo, tão belo que não há na terra palavras que possam descrevê-lo. É de incrível relevância ou realce o esplendor da sua chama. Quase todos, principalmente os templos da Concepção e da Despedida, são de cristal. Não o cristal comum que vossa mente externa conhece, porém flamejantes e encantadoras colunas de luz que sobem do solo dourado à atmosfera. Vamos presenciar como dois indivíduos fazem descer a alma de um mercuriano. Ocupam eles os lugares no centro do coração do templo, onde chameja uma labareda igual à vossa imortal tríplice chama do Deus poderoso, a qual é usada em todos os planetas deste sistema como poder da criação cósmica. O homem e a mulher estão de pé e enviam os raios de luz de seus corações, cabeça e mãos à chama. A alma, com sua irradiação de vida juntamente com a sua presença, desce e inclina-se sobre a chama.
Momentos mais tarde, a pessoa destaca-se da chama envolta numa substância azul, do ar de Mercúrio e da matéria dourada da qual é composta sua terra e também suas águas cristalinas. Desde esse momento, o novo ser está apto a concluir os trabalhos que na sua última encarnação ficaram inacabados. Em Mercúrio, quase sem exceção, todo recém-nascido, o indivíduo em sua plena maturidade ou no tempo maravilhoso de sua juventude e beleza, vão ao templo do signo do zodíaco do seu nascimento. Lá, cada um permanece algum tempo, um mês ou um ano, mergulha na chama de seu coração e recebe os projetos e os planos nos quais há séculos já se ocupava. Assim, o mercuriano se repolariza, une seu campo de força magnética novamente com a sua estrela. Quem se despede de um planeta como Mercúrio ascende a grandes alturas. Os reinos internos, dentro e em volta da Terra, quando comparados, são de frequência muito baixa. Os mercurianos, ao contrário, os que deixam seus corpos passam aos reinos de grandes luzes. Quando eles novamente se reencarnam, precisam carregar seu campo de força e começar a reintegrar-se na sua função e no seu plano de ordem divina. O Mercúrio, latim Mercurium, na Terra, é como o urânio, minério, que volta aos seus seres mercurianos e uranianos a que pertence. Foram as irradiações de suas estrelas, ao projetar-se dos corpos e fulgir em volta de certas pessoas, que deixaram nitidamente a comprovação da presença de mercurianos aqui na Terra. Grandes preparativos estão sendo feitos agora em Mercúrio, por mais rápida que seja a frequência e mesmo o maravilhoso desenvolvimento espiritual de suas almas. Cada emanação de vida deve ter completado o círculo de 14.000 anos antes que a humanidade e o próprio planeta Mercúrio possam ascender ao Sol. Mas se isto não for realizado, mesmo assim, as modificações cósmicas se efetuarão. Aqueles mercurianos que não se prepararam ou não puderam elevar sua frequência para entrar na de Hélios e Vesta ficarão retidos em Aquário. Os mercurianos possuem grande luz e conhecimento e naturalmente querem avançar com sua estrela. Não há ninguém entre eles que queira ficar para trás. Por este motivo, todos estão ansiosos para ascender. Praticam e realizam em seus templos, juntamente com toda a confraria sacerdotal, cerimônias imponentes, dinâmicas e intensas, para desta forma ajudar o próprio planeta Mercúrio e todos os seus habitantes nesta grande iniciação. Alguns nasceram mais tarde, portanto, não completaram o devido tempo do ciclo de 14.000 anos exigidos para seu normal desenvolvimento espiritual. Estes estão em templos adequados, onde recebem tratamento especial dos 7 raios, mais acelerado do que de costume. Quando a grande roda cósmica girar, eles receberão uma acumuladora irradiação de todos os 7 raios, de modo que fiquem preparados para avançar com a sua estrela. Vieram do Sol do nosso sistema 7 seres majestosos de luz com a elevada frequência do Sol. Cada um desses seres instalou sua moradia num dos continentes de Mercúrio. Eles formam o coração do sacerdócio. Os sacerdotes aprendem e recebem deles os conhecimentos da capacidade de frequência do Sol. Os sacerdotes, por sua vez, transmitem estes ensinamentos às massas dos povos. Estes emissários do Sol visitam o Sol, de vez em quando, acompanhados pela confraria sacerdotal. Ciências e pesquisas são, em Mercúrio, extraordinariamente desenvolvidas. Os recém-nascidos também conhecem o domínio dos elétrons, sua força, sua frequência e vibração. Aqueles entre vós que são de Mercúrio oferecem à Terra grandes serviços de amor, retornam muitas vezes durante a noite ao seu lar, estrela, e tomam parte em grandes preparativos de regresso ao lar de Mercúrio na iniciação solar. Mas cada um pode optar e ficar na Terra ou nos mundos de Aquário e Urano para servir os planetas que estão aproximando-se na sequência,
depois que os primeiros forem absorvidos pelo Sol. Todos necessitam saber que chegou agora a importante hora dos esforços ao maravilhoso e radioso planeta Mercúrio, que está à espera de sua chamada ao lar. Há ainda muita coisa que eu poderia contar sobre a cultura e as artes dos mercurianos. Se vós quereis visitar o planeta Mercúrio, deveis pedir a um de seus mensageiros, e enquanto o vosso corpo dorme, ele os levará até lá, se é que podeis aguentar a elevadíssima frequência vibratória de Mercúrio. Podereis até sentar-vos aos pés de seus mestres. Depois voltareis renovados, confortados e reabastecidos com o espírito dos mercurianos. Súmula. Foi relatado tudo isto sobre a elevação das frequências. Agora podereis compreender como é sublime para nós procurarmos persuadir a toda a humanidade, e principalmente aos discípulos, de como é importante saber dominar os elétrons dos corpos astral, sensação e mental, pensamento, para elevar a frequência vibratória dos corpos internos, astral e mental inferior, bem assim o corpo etérico e o físico. Existem vários modos e caminhos para elevar a capacidade vibratória de nossos corpos internos e do físico. Um deles é a forma natural e potente da respiração rítmica. Os discípulos há muito conhecem e aplicam a chama transmutadora. Eu sou, desde há tempos imemoráveis, um adepto caloroso, entusiasta, lutador e professor desta respiração. É realmente o ritmo da criação. Quando respirardes a força desta chama em vossos corações e depois procuram ditá-las aos poucos, chegareis à sintonia e harmonia com o ritmo natural, o qual existe em todas as manifestações da natureza, no nascer e acaso do sol, no premiar e baixamar, nas mudanças das estações do ano, tudo em tudo, o absoluto e ininterrupto ritmo. No templo da Idade de Ouro, quando a humanidade possuía a mais profunda paz, o máximo da sabedoria, a completa saúde corporal e a mais rica abundância, nesta época, o ritmo da vida natural era mantido na respiração, sem interrupção em cada forma de vida. Tudo, e em torno da lei da vida, ensina a magnetização e irradiação do ritmo. Quando a força de atração for muito dominante, e na mesma proporção não refletir suficientemente boas irradiações, o ritmo é interrompido. Quando é irradiada muita bênção e muita vontade, sem que da mais elevada fonte, donde provém toda a vida, seja trazida força suficiente, então poderá surgir a exaustão, o vazio e todo o infortúnio humano. Dissolução, dissonância e caos são as consequências do ritmo interrompido. A quem, nesta mesma hora cósmica, quiser dar o melhor de si e elevar sua própria taxa vibratória para espalhá-la sobre a humanidade, então eu peço um esforço adicional, isto é, sempre e em toda parte, manter um ritmo harmonioso em sua voz, no seu trabalho, no andar, no servir, em adoração e nas pesquisas espirituais. Assim, me será possível irradiar através de vós minha presença consoladora e o despertar do Espírito Santo em tudo o que contatais. E agora vos dou a bênção do Espírito Santo e vos peço, dai-me em continuação vossa querida atenção e sabeis sempre, o exemplo é mais importante que todos os credos, o Maha Chohan. Uma palavra final aos discípulos da luz. A vós, amados discípulos da luz de toda parte, aos vossos queridos, aos amigos, dizei a todos como é urgentemente necessário obedecer agora às leis divinas, muito mais do que no passado, para que todo o mal predicado em vosso ser desapareça e se transforme, antes que um novo ano desponte. Elevai toda a taxa de frequência de vibrações de vosso corpo, para que estejais preparados a tomar parte na hora cósmica e, desta forma, auxiliar a elevar a taxa vibratória da Terra e da humanidade. Quando a vibração da Terra e de seus habitantes se elevar, todos poderão, com mais potência, cooperar no grande plano divino.
quando a Terra estiver preparada para se elevar ao rumo de Urano e depois ao rumo de Vênus, e finalmente na elevação de toda a galáxia, então consumir-se-á tudo na maior beatitude e êxtase. Esta hora cósmica está sobre nós, a idade da liberdade se apresenta, e paz na terra e boa vontade para todos os humanos será uma realidade. Um Shela, um discípulo. Terminamos em nosso canal Audiolivro de Melo. Mais esse conteúdo, esse trabalho lindo dos mestres ascensionados, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe. Agradeço a todos, um muito obrigado.